E aí, crianças do tio Diego, como é que vocês estão? Tô morrendo de saudade de vocês nessa quarentena. Aproveitei, inclusive, a quarentena para vir aqui para a chácara, para poder falar um pouquinho com vocês sobre o meio ambiente, ou melhor, sobre o meio natural que eu sei que vocês estão vendo. A primeira diferença aí, entre o meio natural e o meio modificado, quem sabe me dizer qual que é, hein? Tempo. 1, 2, 3, 4... Ah, quem não pensou ainda, tio vai falar agora. É o seguinte... A diferença aqui no meio natural, que é onde nós estamos aqui, ó, tô até na beira de um rio aqui, ó, para poder falar melhor com vocês. A diferença aqui do meio natural é que aqui nós não vamos ter interferência humana, ok? A gente não vai ter uma interferência direta do homem dentro desse meio. Logo, ele vai estar atuando e vai estar se transformando por influência da natureza. Essa influência da natureza vai se dar por vários fatores. Dentre eles, fatores físicos, como o próprio clima, mudança de temperatura, chuvas, deslizamentos de terra, enfim. Fatores do próprio meio e fatores animais também. Os animais podem ajudar nessa transformação, tá? Um outro fator que também pode entrar no meio desse processo seria o fator das plantas também. Então, os fatores animais e os fatores botânicos, que a gente pode falar assim, seriam o fator das plantas, eles vão entrar como seres vivos. Os seres vivos vão estar ajudando nessa transformação do meio natural, tá bom, crianças? Sempre tenham isso em mente. Porém, essa transformação ela não vai chegar a ser tão drástica como acontece no meio modificado, que é onde os humanos vão estar agindo. Aqui no meio natural, essa transformação ela é mais lenta, ela é gradual, ela demora muito, mas muito tempo para realmente modificar totalmente o meio, tá? Isso pode ir de séculos, décadas, até mesmo milênios para a gente mudar um ambiente inteiro. Os fatores que vão estar compondo esse ambiente, como eu já até falei para vocês aqui ao longo desse vídeo, só refrisando, são quais? Fatores físicos, que seriam essas mudanças que podem estar acontecendo, né? Fatores biológicos, que no caso seriam os seres vivos que vão estar atuando nesse meio, e os fatores químicos. Professor, me explica, pelo amor de Deus, o que é um fator químico, tio Diego? Então, gente, o fator químico vai ser o que vai estar compondo os seres vivos, tá? O que vai estar compondo, de fato, a própria essência daquele meio ambiente. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Crianças, estão vendo essas rochas aqui, ó? Eu tenho elas de vários tamanhos, de várias cores, vários formatos também. Inclusive, se a gente conseguir aproximar bem, você vai ver que elas têm texturas diferentes. Estão vendo que essa aqui é bem mais porosa e essa aqui já é bem mais vermelhinha do que a outra, ó. Essa aqui já é um pouco mais lisa. Tem umas aqui que, se eu não me engano, elas escrevem na outra, quer ver, ó? Aqui, ó, dá até para escrever. Solta um pouquinho de tinta e vai estar arranhando essa outra rocha. Estão vendo que cada uma dessas rochas aqui tem um formato diferente, tem uma textura diferente, tem uma cor diferente? É simples. A composição química, ou seja, a composição dos elementos que fazem deste material uma rocha é diferente. Cada uma delas vai ter uma composição diferente da outra. Por isso que a gente vai falar que essa composição química é um fator do meio natural. Porque mesmo no meio natural, eu já vou ter elementos que são diferentes entre si, que vão ser diferentes um do outro. E isso é normal, uma coisa da natureza, tá? Não é exclusivo do meio modificado, não. No meio natural nós vamos ter isso. Agora, lembra que eu falei para vocês que esse fator de mutação, de mudança do meio natural é lento, é gradativo, demora bastante? Estão vendo que essa pedrinha aqui, ó, que eu peguei para vocês, é rocha o nome, tá? Mas vou falar pedrinha porque fica mais prático para vocês. Estão vendo que essa rocha aqui, ela vai ser toda arredondada, toda bonitinha, ó, parece até que foi polida? Sabe o que que deu esse efeito aqui nela, gente? Foi a água daquele rio que está ali na frente, ó, daquele córrego, ó. Essa água, com o passar do tempo, o que que vai acontecendo? Ela vai batendo nas rochas maiores, vai desgastando essas rochas maiores por meio de um fator físico, sabe? É como se eu pegasse e ficasse batendo a água naquela rocha o tempo todo, durante o quê? Décadas, séculos, milênios, durante muito tempo. E isso vai fazer com que uma rocha que comece desse tamanho aqui, por exemplo, ó, depois de alguns séculos, vai estar desse tamanho aqui. Ou depois de algumas décadas, depois de alguns anos. Professor, quanto tempo exato demora? Eu não posso falar para vocês quanto tempo exato, sabe por quê? Esse fator demanda especificamente do material de que a rocha é composta, do fator químico da rocha. Ou seja, cada rocha dessa daqui vai levar um tempo específico para mudar de tamanho quando a água for desgastando ela. Eu posso dar um exemplo bem claro aqui para vocês, ó. Eu moro nesse lugar aqui desde que eu era criança. Então,
eu conheço bem o ambiente aqui, tá certo? Se a gente fosse avaliar bem esse ambiente, eu diria para vocês que estão vendo esse espação aqui, ó, que tem esse bloco de terra com várias rochas, quando eu era criança ele não existia. Mas o rio foi mudando de lugar gradativamente e esse espaço começou a aparecer. Mas antes, quando eu era criança, esse córrego aí, gente, ele vinha até a borda dessa árvore aqui. Tanto é que se vocês olharem bem, dá pra ver que ainda tem um espaço aqui, né? Um vão entre o chão e o rio, que era onde ele passava antigamente. Então esse processo de mudança é lento, demora para acontecer, mas ele sempre está acontecendo. Tenham sempre consciência disso. Uma outra coisa que pode influenciar nesse meio, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Estão vendo aquele paredão ali do outro lado, ó? Aquele paredão aqui, vou ver se... Ó, dá até para apontar aqui, ó. Esse paredão aqui, gente, ele não existia antes, tá? Ali era totalmente coberto por plantas, por vegetais, e isso ajudava a evitar a erosão daquele lugar, evitava que aquela parede de rocha fosse caindo aos poucos no rio. Com o passar do tempo, as plantas dali morreram, elas caíram no rio, e aí a parede foi começando a se soltar. Quando ela começou a se soltar, o que aconteceu, gente? Olha só, comecei a mudar o ambiente daquele lugar ali. Então, com o tempo, todo aquele ambiente de cima vai mudar também. Mas estão vendo que tem lugares ali, por exemplo, que você consegue observar muito bem que a parede não é a mesma, ó. Esse pedaço aqui, por exemplo, ó. Estão vendo que a parede é bem coberta de musgo, de plantinhas bem verdinhas? É uma região que não sofreu muitas mudanças desde quando era criança. Por quê? As plantas estão segurando aquela parede ali, estão mantendo aquele ambiente estável, tá? A mesma coisa vale ali pra cima. Estão vendo o tanto de planta que tem pra lá? Olha só que legal. Esse monte de planta que tem para aquele lado ali também está segurando aquele solo ali de cima. Isso tudo ajuda a manter esse meio e a transformá-lo de um jeito que nós podemos utilizá-lo, ou melhor, que a própria natureza pode utilizar dele, ok? Uma coisa que eu quero que vocês saibam também, os animais também vão estar atuando na transformação desse meio. Choveu aqui agora há pouco, está até com a água meio suja. Essa água, inclusive, se dá dessa cor porque quando chove, toda a terra que está na borda do rio vai ser levada para dentro da água. E aí vai dando essa coloração mais amarronzada para a água, ok? Mas assim, vocês não vão conseguir ver, mas está cheio de passarinho cantando por aqui. Eles estão escondidos por causa da chuva. Eles vão estar ajudando a transformar esse meio também. Vamos para um exemplo bem claro? Crianças, só dando um exemplo bem claro de como é que os passarinhos podem estar atuando aqui nesse meio natural, é o seguinte. Vamos supor que alguns deles se alimentem de algumas frutinhas ali no meio da mata, certo? Aí eles vêm aqui para perto do rio beber um pouco de água. Ou para se banhar também, os passarinhos tomam banho, acreditem se quiserem. Quando eles vêm para cá, eles deixam cair algumas sementes que eles estavam se alimentando ali no bico, ou ficaram presos nas penas, nas patas, enfim. Eles deixam que algumas dessas sementes caiam. Quando essas sementes caem, o que vai acontecer? Essas plantas começam a germinar e aí eu vou começando a ter uma nova formação vegetal na margem do rio. Uma outra coisa que pode acontecer também, a chuva pode vir trazer essas sementes de longe para cá por meio da enxurrada. Sabe aquela água da chuva que a gente vê correndo no meio da cidade? Ela acontece aqui no meio natural também, só que ela acontece de uma forma mais controlada. E ela vai estar trazendo essas sementes e promovendo a germinação delas também. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que os animais também vão ter influência nisso, viu? Os animais também vão estar trazendo sementes, vão estar, até mesmo quando eles fazem cocô aqui no meio desse mato, eles vão estar fertilizando esse solo e vão estar permitindo que essas plantas nasçam. Ou seja, com isso eu chego a uma única conclusão. No meio natural, todos os seres vivos interagem entre si para a manutenção do meio. Ou seja, quem mantém o meio natural funcionando não são só os fatores físicos e químicos não, gente. Os animais e as plantas também vão fazer isso. Ou seja, os fatores biológicos mantêm o meio natural funcionando e estável. Embora, observação do tio, embora essa estabilidade ela seja temporária. Por quê? O meio natural vai ser o mesmo para sempre? Sim ou não? Não, né, gente? Acabei de falar para vocês. O meio natural ele vai sofrer mudanças ao longo do tempo, vai ser bem devagar, mas ele vai se modificar para que ele possa se manter, inclusive, estável, se manter existente, digamos assim. Se ele não muda, ele acaba desaparecendo. Então ele vai mudar aos poucos para continuar existindo. Criança, só aproveitando aqui para explicar para vocês também por que esse rio está com essa coloração aqui meio suja. Enfim, acabou de chover aqui, quando chove,
Como essa região já teve alguma queda de árvores e tudo mais, o que a gente observa? Estão vendo aquelas barreiras ali dentro, ali na borda, que caiu a vegetação? Esse pedaço aqui, ó. Então, esse pedaço aí, ele começa a cair para dentro do rio quando chove. E é por isso que vai dando essa coloração aqui para ele. A esse fenômeno, qual o nome que a gente vai dar? Hein? Quem sabe me dizer? Esse fenômeno vai ser chamado de assoreamento. Não necessariamente vai ser só daquele pedaço ali não, tá? Pode estar vindo de outras regiões mais distantes. Lembram que eu falei para vocês que as raízes ajudariam a segurar as encostas para manter esse córrego estável? Olha só aqui, ó. Olha essas raízes segurando o solo aqui para evitar que esse pedaço de terra que caia para dentro do rio. Elas já estão sofrendo um pouquinho, na verdade, né? Mas estão vendo como que as plantas acabam ajudando a evitar um assoreamento do rio, que é o nome que a gente dá quando essa terra cai para dentro do rio? Quando essa água fica assim meio suja, é que acabou de chover, ok, gente? Então caiu um pouco de terra dentro do rio, é normal. Pode ter caído desse mesmo pedaço aqui, como pode ter caído de outra região mais distante do rio também. Não tem problema, ok? Ó, o tio tá até de chinelo aqui porque ele acabou tendo que entrar dentro do rio para filmar para vocês. Mas tem problema não, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. É uma pena que eu não consegui filmar nenhum bicho aqui hoje. Mas assim que conseguir filmar algum bicho aqui na chácara, eu mostro para vocês vocês possam ver melhor como que é a interação desse ser vivo aqui dentro. Ok, gente? Valeu! Gente, olha só, foi só falar dos bichos e os passarinhos apareceram. Olha eles ali, ó. Estão vendo? Olha ali o passarinho interagindo no meio. Olha que bonitinho. Ali outro, ó, tomando banho. Falei pra vocês que o passarinho tomava banho, ali, estão vendo? Deixa eu tentar aproximar mais. Se eu for mais pra perto, ele vai embora. A gente vai ter que ver aqui de distância mesmo, ao longe. Olha só. Olha ele ali tomando banho, que gracinha.